Amigo internauta, estou aqui com a revista Isto É, do dia 13 de junho de 2012, desta semana. Na página 114, a revista Isto É traz a crônica da jornalista Ana Paula Padrão. Aqui está. Crônica da jornalista Ana Paula Padrão, intitulada Os Benestantes, os Aliens e o Guanxi. Muito bem, e o Guanxi. No final desta crônica, no último parágrafo, a jornalista começa escrevendo assim: me acusarão de pessimista. Deixo estar. Sei que não há alma. Aí continua, tá? Diga-me, amigo internauta, onde está o erro aqui gramatical? A impropriedade gramatical aqui. Ó, me acusarão de pessimista. Deixo estar. Sei que não há alma. E aí continua. Pois bem, o erro aqui, cara internauta, se encontra na colocação deste pronome pessoal oblíquo átono. Não se pode começar um texto, uma crônica, que é o caso aqui da jornalista, uma dissertação, empregando-se o pronome oblíquo átono. Não pode. Aqui está o erro, tá? Aqui está o erro. No caso aqui, você começaria este parágrafo com o verbo. E se for possível colocar o pronome pessoal oblíquo átono depois dele, tudo bem. Se não for possível, tem que ser intercalado no meio do verbo, tá? Ou seja, começa-se, no caso aqui, de um verbo, seguido de um pronome oblíquo átono, começa-se o texto empregando-se o próprio verbo, tá? E o pronome oblíquo átono depois dele ou no meio dele, dependendo do caso. Na língua portuguesa, os pronomes oblíquos átonos são, ó, mi, ti, si, li, u, a, nus, vos, lis, us e as. Aqui estão os pronomes oblíquos átonos, tá? Que podem vir ao lado de um verbo, tá? Aí a colocação deles é antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, intercalado no verbo. Vamos aqui aos casos, ó. Eu digo, ó, olha ele iniciando aqui, ó, te amo muito. Está errado. Por quê? Porque, ó, começou-se aqui, ó, a frase empregando-se o pronome oblíquo átono. Ó, te amo. Não pode. Vamos começar aqui o certo com o verbo, ó, amo-te muito. Amo-te muito. O verbo, ou seja, o pronome pessoal oblíquo átono depois do verbo. Aqui está correto. Certo, tá? E não te amo muito. Errado. Segundo modelo aqui. Me acusarão de traidor. Usei o mesmo verbo empregado pela jornalista. Ó. Me acusarão de pessimista. Me acusarão de traidor. Está incorreto. Por quê? Porque se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Aqui, ó. Não pode, tá? Não pode. O pronome tem que vir depois do verbo, se for possível, ou no meio do verbo, dependendo do caso. No caso aqui, ó, acusarão é um verbo no futuro do presente do indicativo. Então, o verbo futuro do presente do indicativo, sem partícula alguma atrativa, que atraia o pronome, então, esse verbo aqui, ele vai se abrir, ele vai se esfacelar, e o pronome vai cair dentro dele. Então, o certo, ó, acusar-me-ão de traidor, que é o certo. Olha o me aqui, ó. O verbo se abriu, acusarão, se abriu, ó. Esfacelou-se. E o pronome oblíquo átono, me, no caso aqui, ó, ficou dentro do verbo, intercalado no verbo. Olha aqui. O certo. E não me acusarão de traidor, é errado. E no caso aqui, como o verbo acusarão aqui, ó, é o futuro do presente do modo indicativo, jamais o me poderá vir depois dele. Jamais você poderá escrever ou dizer assim, ó, acusarão-me de traidor. Não, porque o verbo está no futuro do presente do indicativo. E também se ele estiver no futuro do pretérito do indicativo, também não se pode colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo. No caso aí, se não vier partícula atrativa, vai ser no meio do verbo.
no interior do verbo, intercalado no verbo. Então aqui, ó, acusar-me-ão de traidor, que é o correto. Terceiro exemplo, me acusariam de traidor. Está errado. Por quê? Porque começou com um pronome oblíquo átono. Não pode, tá? Não pode. Ó, me acusariam de traidor. Está errado. Então o certo aqui é colocar o quê? É o pronome. Se pode ser colocado depois ou se pode ser colocado no meio. Tá? Então aqui no caso, ó, acusariam futuro do pretérito. Tá? Futuro do pretérito, do indicativo. Então jamais, quando o verbo estiver no futuro do pretérito, do indicativo, ou no futuro do presente, do indicativo, e no futuro do pretérito, jamais o pronome oblíquo será colocado depois do verbo. Jamais. Então jamais você poderá dizer ou escrever acusariam-me de traidor. Está errado também, tá? O certo, como não há nenhuma partícula atrativa, então certo é o verbo logo de início. Então ele se abre, se esfacela e o pronome oblíquo átono entra, fica intercalado no verbo, ó. Acusar-me-iam de traidor. A mesma coisa aqui, ó, acusar-me-ão de traidor. Aqui, futuro do presente do indicativo. Aqui, futuro do pretérito do indicativo. No caso, o verbo, o pronome oblíquo átono dentro do verbo. O quarto exemplo aqui, o último, ó. Não acusar-me-ão de traidor. Está errado. Você poderia dizer assim, amigo internauta. Não, mas o verbo aqui, ó, é no futuro do presente do indicativo. Então o pronome oblíquo átono deve vir intercalado no verbo. Então isso aqui, ó, está correto. Você poderia dizer assim, amigo internauta, a exemplo do que está aqui, ó. Acusar-me-ão de traidor. Não acusar-me-ão de traidor. Você pode pensar que aqui no caso, o me está colocado devidamente correto. Não, não está. Por quê? Porque aqui há uma diferença. No caso aqui, olha, no caso aqui, diferentemente deste, no caso aqui, ó, existe um não, que é um advérbio de negação. Ora, os advérbios, eles atraem os pronomes oblíquos átonos, que aqui estão, ó. Eles atraem, eles puxam para si, para perto de si, tá? Então, como há aqui um vocábulo que atrai o pronome oblíquo átono, então este pronomezinho aqui deve ficar aqui perto do advérbio não. Então, correto. Não, olha aí, me acusarão de traidor. Aqui é o correto. Não me acusarão de traidor. Aqui sim que é o certo. Por quê? Porque o advérbio aqui, ó, não, advérbio aqui de negação, atrai o pronome oblíquo átono. Então, o pronome oblíquo átono deve ficar pertinho ao lado do advérbio deste vocábulo que o atrai, ó. Certo? É assim. Então veja aqui um quadro. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Ou seja, a colocação destes pronomes aqui, ó, ao lado de um verbo. Ora, ao lado de um verbo, estes pronomes oblíquos átonos podem vir antes do verbo que é a próclise. Olha aqui o exemplo, ó. Olha aqui o exemplo antes do verbo, aqui, ó. Antes do verbo, ó, próclise. Olha aqui o caso, ó. Aqui o verbo, ó, acusarão. E aqui o me, o pronome oblíquo átono, me, ó. Antes do verbo. Se está antes do verbo, então é próclise. Ele pode vir no interior do verbo, ou seja, intercalado no verbo. Como se diz aí popularmente, no meio do verbo. Aí é o caso de mesóclise. Ó, meso significa meio, ó. Mesóclise, ou seja, são os pronomes oblíquos átonos, que aqui estão, intercalados no verbo, no interior do verbo, que é o caso aqui, ó. Acusar-me-ão, olha aqui o verbo, ó. Se abriu e ele entrou o pronome, ó, no meio do verbo, ó, no interior do verbo. Acusar-me-ão de traidor. E aqui o outro exemplo, ó. Acusar-me-iam de traidor, também no meio do verbo. E isso ocorre quando os verbos estiverem futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo, sem partícula alguma atrativa. Aí sim. E os pronomes oblíquos átonos também podem vir, ó, depois do verbo, tá? Que aqui é o caso, ó. Depois do verbo, ó. Temos o verbo aqui, ó, amo. E o ti, ó, que é o pronome oblíquo átono, depois do verbo. Então, o caso aqui de ênclise, olha aí, ênclise, depois do verbo. Então, pronomes oblíquos átonos, antes do verbo, próclise.
no interior do verbo, no meio do verbo, mesóclise, e depois do verbo, ênclise, tá? Aí está o quadro, ó, tá? E muito cuidado aqui, ó, tá? Quando vier partícula atrativa, tá? No caso o advérbio aqui, de negação, que atrai, então jamais você pode colocar, ou no caso aqui, diante de um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, jamais você pode colocar o pronome oblíquo no meio deles, tá? E pior ainda depois, não pode. Então, se houver partícula atrativa, então o me tem que ficar perto dela. Ó, no caso aqui, ó, não me acusarão de traidor, tá? E aí está o quadro normal. Então aí, encerrando, a jornalista deveria escrever corretamente no início daquele parágrafo do seu texto, deveria escrever assim, ó, acusar-me-ão de pessimista. Muito obrigado, amigo internauta.